Boa noite, boa noite, boa noite. Você que está chegando aí, vem pra cá. Pamela, que bom ter você aqui. Oswaldir, é você mesmo. Vem pra cá. Especial. Deixa eu incluir você. Ah, meu amigo, tudo bem? E aí, tudo jóia, Emerson? Tudo bem, meu amigo. Ó, a gente está Maravilha. aqui, várias pessoas entrando. O Fernando, meu grande amigo aqui também, coach, né? Os, Jóia. é uma satisfação ter você aqui comigo, Oswaldi. A gente que lançou o livro aí, né? Transição de carreira, fizemos essa obra junto, né? Uma satisfação aí. Olha só que legal. Eu tô com o meu aqui também, ó. Ó, o meu aqui, ó. Tá Tá aí, aqui. ó. Opa. Prazer é meu, Emerson. Tá fazendo mais essa parceria, né? A gente vai falar sobre isso hoje. Prazer é meu de estar aqui pra gente compartilhar com o pessoal aí, com os outros profissionais, essa experiência boa, né? Antes de eu te apresentar aqui para nossa audiência, né, Oswald, vamos fazer o seguinte, vamos convidar o pessoal, então vamos clicar, ó, você que já entrou aqui, clica aí no aviãozinho também e convida todo mundo. Vamos lá, Oswald, vamos convidar essa galera aí, o Vamos pessoal lá, gente. precisa ouvir esse assunto, né? Vamos convidar essa galera. Tem um monte de gente precisando mudar aí para um trabalho extraordinário, para ter satisfação na sua carreira. Convida todo mundo aí que eu estou convidando aqui, ó. Exatamente. Vamos. E o tema, né, o Camilo? Que esse tema aqui é transição de carreira após os 40. Olha só. Alguns mitos aí, né? Então, tem um Vamos monte de colocar gente aqui. que fala que não dá, que é difícil, que já passou da idade, né? E quando na realidade é possível, se você acreditar, é possível, né? Exatamente, vamos quebrar essas crenças, né, Camilo? Exato, exato. Ó, o pessoal tá entrando aqui, ó. Você que está chegando agora, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, eu sou Emerson Camilo, eu sou Master Coach, analista de perfil comportamental e arquiteto de TI, né? Então, eu trabalho aí com coisas extraordinárias, né? E o Oswaldir está comigo aqui. Eu também sou escritor. Eu e o Oswaldir somos escritores do livro Transição de Carreira, né? E eu trouxe o Oswaldir aqui porque ele é um entusiasta desse assunto de carreira, né? E, assim como eu, e ele também tem múltiplas habilidades, né? Então eu quero que você, Oswaldir, conte um pouco aí o que você faz, né? Você, além de ser analista de perfil, além de coach, o que mais que você faz aí no dia a dia? É isso aí. O que eu faço? Eu ajudo os profissionais, líderes, né, e os profissionais na sua transição de carreira, no seu desenvolvimento, através de palestras, mentorias. E eu também estou aí no mundo corporativo, assim como você, né? Fiquei sabendo quando a gente fez a nossa integração, que somos consultores aí também do mundo corporativo, né? Você na área de TI, eu na área de controladoria empresarial, administrativa, e isso ajuda muito a trazer aí os nossos cases nessa transição, né? Então é isso que eu faço, é isso que a gente vai transmitir para eles aqui. Começar aí, mostrar esses passos para essa transição. Exatamente, né? É assim, eu acho que carreira é um negócio que você tem que fazer o que gosta, porque boa parte do nosso dia você vive boa parte da vida é, trabalhando, né? Então, se você tiver
nesse período fazendo o que você não gosta, você vai viver boa parte da vida uma vida de lamento, né? Agora, se você faz o que você ama, é diferente, né? É diferente. Tem um ditado, né? O que que acontece? Quando a gente começa a trabalhar lá nos nossos primórdios, faculdade, novo e tal, ou quem está precisando trabalhar, então, pessoal, não, a gente precisa trabalhar, a gente não está preocupado com a carreira, né? Temos que dar graças a Deus pelo trabalho. E Faz tem o que mesmo, aparecer, né? tem que ter gratidão, só que é o seguinte, você tem que levar isso como aprendizado. E aí o que acontece? Quando você está trabalhando e dando graças a Deus e está grato por isso, você começa a falar, tá, mas é isso que eu quero para a minha carreira no longo prazo? Estou feliz, mas é isso que eu quero? Aí você começa a desenhar o que você gosta, começa a planejar. Aí que vai começar toda realmente essa transição de carreira. Que a gente costuma falar que a transição de carreira não é a mudança exatamente, é toda a É um sua carreira, processo, é o né? percurso. Exatamente. E tem uma coisa que eu imagino que faz toda a diferença no processo de transição, quando você está lá no início, ou quando você já tem grande experiência numa área, né? Uma das coisas que eu entendo que faz toda a diferença é o que os profissionais de RH e os especialistas em recolocação chamam de network, que na parte de coach de carreira a gente chama de contágio social, né? Ou seja, quem são as pessoas que você se relaciona, quem é que você admira, quem é que faz o que você gostaria de fazer. Então, eu queria deixar aqui para você como você enxerga a questão do networking, a questão do contágio social para essa questão da mudança de carreira. Como que você enxerga isso? Como que você acha que isso contribui para você ter uma facilidade ou uma dificuldade nessa transição? O que que acontece, né? Essa parte do network, eu acho que seria o primeiro pilar, vamos colocar assim, né? Então, como a gente já tem uma certa bagagem, uma certa vivência aí no mundo de trabalho, muitas pessoas falam assim, o network eu vou lá, conheço a pessoa no meu trabalho, conheço a outra e tal, adiciono lá no meu LinkedIn, etc, e morreu por aí. E o network, ele é bem mais do que isso, é bem mais amplo do que isso, né? O network, você pode entrar no grupo de WhatsApp, você pode participar de um evento, de uma palestra, de um workshop, de tudo que você participar, e não é só vou lá, adiciono as pessoas, não, eu me comunico com elas, eu começo a curtir coisas que elas fazem, eu começo a aprender com elas, começo a ensinar, começo a interagir. Então o network, ele é uma transição inteira. Então não é só assim, vou lá, adiciono, entendeu? Então essa troca, quando você começa a fazer a sua transição de carreira, são essas pessoas que vão te dar força para isso. Elas vão trocar ideias com você, vai te dar esse horizonte. Então, o network eu acho que é o primeiro pilar. São essas pessoas que vão ver o que você faz, o que você está fazendo de novo, vão te apoiar. Então, eu acho que o network é o primeiro pilar que tem que ter. Então, o network não é chegar e esquecer. Vamos continuar conversando, vamos continuar interagindo, vamos continuar trocando experiências, que nós somos o próprio network. A gente se conheceu não faz nem um mês num evento de livros, e já começamos a conversar, a trocar parceria, já enxergar coisas futuras e Já trabalhar. projetos Já, futuros, né? é isso, e vamos. Então, assim, gente, network é fundamental, não deixar no esquecimento. É trabalho dinâmico a todo tempo com as pessoas que a gente interage no dia a dia. E você trouxe um detalhe muito importante, né? Às vezes o network não é ele que vai é, colocar você na vaga, mas ele vai ser um veículo, né? Então, por exemplo, às vezes você não precisa conhecer o presidente da outra empresa que você quer trabalhar. Você não precisa conhecer o gerente de RH da empresa que você quer trabalhar. Você precisa conhecer alguém que trabalha lá. Você precisa conhecer alguém que faz o que você gostaria de fazer. Por quê? Você conhecendo as pessoas e elas sabendo
o que você gosta e o que você quer fazer. As pessoas têm que saber que você quer mudar de carreira, ou que você quer mudar de empresa. Porque se elas não souberem também, elas não têm como adivinhar e te ajudar. Ó, Exatamente. apareceu uma vaga aqui na empresa que eu tô que tem a sua cara. Ela não vai fazer isso se você não verbalizar que você está interessado de fazer uma transição, né? E muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, eu não vou falar que eu quero mudar de empresa porque eu já tenho 20 anos de trabalho, ou porque eu tenho 40 anos, as empresas não pegam, ou quer pessoas novas, de 18, de 20, mas a sua experiência é que vai fazer toda a diferença. Às vezes a empresa está procurando um profissional experiente, mas se você não verbalizar para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, em todos os lugares que você convive, na sua igreja, né? Se você não verbaliza isso, né? Como que as pessoas vão te indicar? Como que as pessoas vão trazer oportunidades para você? Então, com certeza, né? Essa questão da rede de relacionamento, ela faz toda a diferença, né? É, Eu até quero compartilhar aqui nessa live. Eu estava numa consultoria há 16 anos, né? E numa conversa informal com um colega que estava em outra consultoria, ele falou: Ó, tem vaga aqui que serve para você. E eu fui para lá. Então, ele me indicou: Ó, tem uma vaga aqui, que é o seu perfil. Isso só aparece quando você tem uma rede de se comunica, né? relacionamento. Se você se Exatamente. comunica. Então, é muito importante, né? Às vezes as pessoas não falam o que pensam, não falam o que querem mudar, ou às vezes até se retraem e ficam lá reclamando da empresa, reclamando do chefe, reclamando de toda a vida, enquanto você ficar reclamando do que está acontecendo, as coisas ao seu redor não mudam, né? Agora, quando você toma a ação de agir, né? Quando você se coloca em movimento para agir, as coisas aparecem, né? Por que que as coisas aparecem? Porque a sua rede se movimenta, né? É o Então, movimento de buscar, né? De buscar coisas novas, de planejar, aí você começa a ter essa ação. E aí a gente vai começar até a falar algumas coisas aqui. Eu vou ter ação, como que eu vou ter essa ação, né? Através do quê? Por que que está de trás disso? Como é que eu vou sair desse movimento de parar de reclamar ou de estar insatisfeito e começar a dar um próximo passo, né, o Emerson? Acho que é por aí que a pessoa tem que entender. E aí são os pilares que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso, né? e o que eu imagino é que o comportamento ele influencia muito numa transição de carreira. Às vezes a pessoa está precisando fazer uma mudança, ela precisa mudar, mas o jeito dela ser dificulta ela se colocar nesse movimento, né? E muita gente fala que movimento gera movimento. Então, Exato. eu queria que você falasse um pouco como que você enxerga essa questão do perfil comportamental na transição de carreira. O que que ela ajuda e o que que ele atrapalha? Na sua visão, da tua experiência aí, do que você tem atendido os seus clientes, o que que é que tem acontecido aí? Como o perfil tem ajudado e atrapalhado as pessoas fazerem a sua transição? O que que acontece, né? Eu vou até estender um pouquinho mais. Dentro da própria carreira, que a gente tem os nossos clientes que vêm com esses anseios, mas dentro da própria carreira a gente vê isso, você deve ter passado por isso também. Você vê pessoas que elas estão no lugar errado devido aos comportamentos. Então, por exemplo, a gente sabe, né, a gente não vai dar aula de perfil comportamental, que tem os 4 perfis, né? Aquela pessoa executor, que é aquela pessoa dinâmica, que gosta da liberdade, de resultado, prático, rápido, né? A gente tem o influente, que é o comunicador, né? Só para o pessoal entender um pouquinho mais, quem não entende do perfil, que é aquela pessoa que tem simpatia, onde ela vai, ela
ela se sente, né, ela traz alegria, ela conversa, ela não consegue Faz ficar quieta amizade no com lugar, todo mundo, né? ela anima todo mundo, é otimista, e tem aquele cara que é mais planejador, é um pouco mais centrado, é um pouco mais estável, gosta da colaboração da equipe. Então, e tem o cautela, que é aquela pessoa mais quietinha, mais analítica, mais pragmática, gosta das planilhas, da regra. Então você tem os 4 perfis, né? O dominante, o influente, o estabilidade e o cautela. Em que algumas análises comportamentais falam que é o executor, o comunicador, né? O planejador e o analista. Então o que acontece? Imagina o seguinte, a gente estava até conversando esses dias, né, Emerson? A pessoa que é influente, que gosta de pessoas. E aí essa pessoa ela cai no home office da vida. Então ela vai no home office e aonde ela é totalmente controlada ali no TI, o TI vem controlar ali, ela não consegue interagir com pessoas, tem que estar ali atendendo demanda e tal. A pessoa concentrada não consegue ir no corredor conversar com alguém. Ela não consegue motivar ninguém porque ela está ali concentrada no home office. Isso vai consumindo a energia dela. Vai consumindo e todo dia ela não vê a hora de acabar o trabalho, que ela precisa falar com alguém. Ela precisa entrar no WhatsApp, ela precisa ligar para alguém, ela precisa... Então ela está ali Interagir, né? e isso você vê a todo momento. Então você pega, por exemplo, o dominante, o executor, que é aquele cara que gosta de liberdade, tomar decisões, ir para cima, vamos fazer acontecer. O cara está num trabalho totalmente burocrático. Meu amigo, aqui você vai chegar, você vai fazer isso, você vai prestar Entra no conta. serviço público, né? Alguém fala para ele, entra no serviço público que você tem estabilidade. Aí o cara entra e fica lá. Para tudo tem uma regrinha, ele não pode fazer nada fora da caixa, né? Nada, tu tem que levantar a mão. Aí ele vai tomar decisão, eu posso, né? E fica ali naquela mesmice. Então, isso desmotiva. Então, o perfil comportamental, ele é tudo para você fazer. Ele é tudo. Imagina um analista tendo que ficar fazendo reuniões, fazendo oratória, fazendo motivação. Você vai fazer uma palestra motivacional lá na sua turma. Um analista quietinho, pragmático ali, todo, né, na dele. Então, a gente tem que entender que a gente precisa estar preparado e trabalhar direcionado para aquele perfil que a gente gosta, né? É uma das coisas que eu falo, inclusive, no meu capítulo, que eu falo do perfil profissional do futuro, a importância, e falo exatamente do perfil comportamental. Né? Isso aqui é até um spoilerzinho que a gente coloca para a pessoa entender. Tem mais coisas lá. Mas precisa entender que o perfil é um pilar. Ah, eu quero empreender. Né? Então, pessoal, eu quero fazer a transição de carreira, eu vou empreender. Tá bom. Mas o que você vai fazer lá para empreender? O que você vai ter que desempenhar? Que função? Qual é a sua área de Qual é o atuação ali? negócio, né? Qual é o negócio, né? O que as pessoas que têm esse negócio faz? Aí a pessoa vai lá e olha e fala assim, meu, você vai ter que ser um baita cara comercial, é comercial o tempo inteiro, e isso e aquilo e tal. E aí o cara tem um perfil analista. Aí ele fala, não, vai ganhar Aí dinheiro? Vai, mas complica, né? fica, não está em sincronismo com o que você tem, né? Então isso daí realmente atrapalha. Eu acho que é essa que tem que ter a visão. A visão realmente que o perfil tem que estar alinhado com o que você vai fazer. Ah, mas espera aí, mas não é só um detalhe, né, só para complementar. Mas e aí? E as coisas que eu não gosto? Tem aquela regra até que o Maurício fala de 70-30, né? 30% do nosso tempo a gente faz, tem coisas que não agrada, tá tudo bem. Mas 70% do tempo que a gente fizer, estiver agradando, estiver motivado, você toca de uma boa, não pode estar o inverso, né? Uma outra coisa que eu vejo que impacta diretamente na transição de carreira é também a pessoa ter clareza de qual é a competência e as habilidades que ela tem. Porque às vezes a pessoa ama fazer algumas coisas, mas como hobby, não como trabalho. E às Exato. vezes ela não tem aquela habilidade também, né? Então, dependendo, isso para mim é muito emblemático. Por exemplo, na minha área, quando estava fazendo o bacharel em ciência da computação, que é um curso super pesado, super técnico, são 4 anos, e você vê programação, você vê rede, você vê um monte de coisa. E muita gente ia para esse curso achando assim,
fulano me indicou, falou que ganha muito dinheiro quem trabalha com computador. Só que assim, ela não tinha claramente habilidade para aquilo. A pessoa era tinha habilidade para fazer outra coisa. E aí ela ficar enfurnada 8 horas na frente de um computador só ia desmotivar ela. Então, assim, a pessoa tem que saber também o que ela tem habilidade para fazer. Eu, por exemplo, se eu decidisse, vou transitar de carreira e ser um jogador de futebol, ia me dar super mal, porque a minha inteligência corporal é muito baixa. Né? Vou ser músico, vou trabalhar na orquestra sinfônica. Ia dar ruim, porque a minha inteligência musical é muito baixa, né? Então, a pessoa tem que ter consciência qual é a inteligência que ela tem desenvolvida para ela realmente colocar uma carreira que faz sentido com aquilo que ela tem facilidade de fazer. E aí, por isso que tem muita gente que sofre para fazer coisa simples. Então, o cara tá lá anos e anos fazendo aquela atividade, mas ele não vira um cara excepcional. Por quê? Porque ele não tem aquela inteligência tão desenvolvida para aquilo. Então, a pessoa precisa conhecer quais são as suas inteligências. Como que eu faço isso, né? Eu tenho aqui no meu portfólio um relatório que você pode responder e aí você descobre qual é a inteligência que você tem desenvolvido e com isso quais as carreiras que você pode mudar. Muita gente fala assim, eu quero mudar para isso, mas será que você tem facilidade para essa nova carreira? Então ela já transita para uma carreira que pelo menos ela tem uma habilidade desenvolvida. Porque imagina, se sair de uma carreira que você já tem mais de 40 anos, né? Você tem mais de 40 anos e ainda por cima escolhe a carreira errada. Exatamente. Já pensou? O cara vai transitar e escolhe a carreira errada. Aí complica. Porque assim, até ligando o que você está falando, ele tem uma história, ele tem habilidades que ele adquiriu, mas ele tem que entender na hora dele pesquisar que habilidades ele precisa ter. E dentro dessas habilidades, o que ela exige de você? Porque às vezes a gente está falando de uma habilidade, por exemplo, de ser um comunicador, igual daquele exemplo. Ou ela está falando de uma habilidade que você tem que ser um cara expert em Excel. Ou uma habilidade que você tem que trabalhar muito bem em equipe. Tudo isso você tem que entender. Aí você volta para o perfil também e fala, mas está atrelado, essa habilidade que eu tenho que fazer, está atrelado ao meu perfil? Porque senão é o que você falou, ele vai meio que cego. Ele vai talvez pelo dinheiro ou pelo um outro anseio que ele tem e ele não amarra, né? Ele não faz essa amarração. E outra coisa também legal aqui para frisar é motivadores. Às vezes a pessoa não tem clareza do que motiva ela. O que é que motiva ela? É a segurança, a estabilidade, a liberdade, é o status financeiro. Entender a sua motivação, porque às vezes ela está desmotivada ali e ela já sai por qualquer motivo. Não, eu quero sair daqui. Não, faz a pesquisa. Igual você falou, tem teste das pesquisas. Nós temos vários testes também quando a gente faz processo, mas para ele ter né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, a gente tem lá, até lá no meu site tem lá o âncora de carreira, que a gente conhece lá do nosso processo que a gente faz. A âncora, para tomada de decisão, a âncora me ajudou muito na minha tomada de decisão. Porque você ficava ali, o que está acontecendo? Né? Em que campo de atuação que eu estou? Em que momento que eu estou? Eu sei que eu preciso fugir disso aqui, mas como? E lá ele te direciona. Ele fala em qual você está procurando sair da carreira, por quê? É seu estilo de vida? Você quer ser o quê? Um administrativo? Um cara técnico? Um especialista? Você quer ser um cara criativo? Você quer ter autonomia? Então a âncora ela vem te dar uma tendência e fala, sua tendência nesse momento profissional é essa aqui. Aí o cara, agora eu entendi. Então eu preciso buscar coisas que está atrelada, alinhada a essa minha âncora, essa minha tendência de carreira nesse momento. Né? São várias situações e detalhes que a gente não presta atenção na hora de fazer a nossa transição de carreira.
Sem contar que, às vezes, o que impede a pessoa de fazer a transição é algo que inconsciente que ela se auto-sabota, né? E, e aí, quando ela não descobre qual é essa força que está fazendo com que ela se auto-sabote, né? É complicado, fica mais difícil ela neutralizar isso, né? Então, como que você tem ajudado os clientes a descobrirem aí o que é que eles estão se auto-sabotando? O que acontece muito, né? E acontece com a gente também tem muito isso, né? São as crenças. Então, às vezes, a gente tem umas crenças limitantes, vamos dizer assim, a autossabotagem, que a gente começa a desconfiar, né? A gente perde a autoconfiança, desconfiar se a gente tem capacidade para isso, né? Critica o que você está fazendo, você se critica muito. Então, você começa a exigir demais. Então, por exemplo, eu para fazer uma live e para fazer um vídeo, eu comecei a fazer vídeos há mais ou menos um ano e pouco atrás. Para mim fazer o primeiro vídeo, eu fiquei assim, meu atum, falei, meu não, porque eu não consigo. Cara, e aí você tem que se desafiar. Você tem que começar a desafiar. Fez o primeiro vídeo, agora eu faço o vídeo com ele fechado. Então, que você quebra aquela crença, começa a encarar esse desafiar, uma, duas, você vai embora. Então tem muito isso. Poxa, eu tenho 40 anos, igual a gente estava conversando, né, ontem de ontem. Tô seguro, já tô meio que consolidado. Se eu for mexer com isso agora vai dar ruim, né? Aquele negócio, então tem que quebrar. Quantas pessoas já fizeram transição de carreira até com menos de 40 anos? Né? Quanto mais maior, porque assim, você tem uma história, você tem uma história profissional que vale ouro, tem que aproveitar tudo isso. Né? Aí volta, tem o network, as pessoas que conhecem você. E aí a gente tem que ir lá, quebra essa crença para correr atrás e ter ação em cima disso. Então a crença é exatamente isso, é você pensar o lado positivo e ter uma ação. Começa a ter ação, você começa a fugir disso. Você vê que dá para fazer de outra forma. Agora, né, sem dúvida, esse livro que a gente participou, né, ele é um roteiro incrível para quem quer fazer essa transição, né? Eu não sei como que seus clientes receberam essa notícia, né, que você participou dessa obra, mas os meus clientes falaram assim: ah, eu achava que eu não precisava comprar um livro, porque eu já estou fazendo o processo. E quando eu abri para um deles, né, tudo que tinha dentro do livro, aí ele, pensando bem, eu acho que eu tenho que comprar esse livro, né? Porque ela Exatamente. tá falando de quando você não fazer, por exemplo, a transição de carreira, né? Olha só a dica, É, quando não fazer, né? A pessoa já vai ter a dica para, quando você não precisa fazer. Quando você tem isso, né? Então a pessoa já tem uma ótima dica. Porque é fácil a gente falar, você faz uma transição por isso. Agora, quando não fazer, olha que dica essencial, né? Isso é muito sem, legal. sem contar as outras coisas, né? Eu escrevi nesse livro um capítulo sobre hard skills e soft skills. E assim, o que as pessoas não sabem é que às vezes você investe anos e um dinheiro enorme em formação acadêmica, em curso, em treinamento, e tudo isso é hard skill. E tudo isso só vai fazer com que você passe pelo processo da seleção do seu currículo. Agora, a partir do momento que você foi selecionado e você foi chamado para a entrevista, daí em diante, meu amigo, não é só o teu currículo, não é só os cursos que você fez que está em jogo, é o seu soft skills, né? A gente contrata muita gente para projeto, né? E o que a gente vê na área de TI é que às vezes o cara tem um currículo excepcional, mas você vai fazer entrevista com o cara não sabe conversar, a pessoa é intransigente, não é flexível, não tem uma comunicação fluida, não demonstra que sabe trabalhar em equipe. Essa pessoa, ela foi aprovada no currículo, mas o seu soft skill,
E no livro eu dou aqui uma receita de quais são os soft skills mais procurados no mercado. Eu já fiz mais de 50 seleções, né? Eu contratava equipes técnicas todo mês, então eu sei o que as empresas procuram, né? Então eu deixei lá a cola aqui para nossa audiência. Você que está vendo esse vídeo, você não sabe o que as empresas procuram de soft skills e quais são os soft skills que você tem que cultivar. Eu vou te recomendar, compra o livro Transição de Carreira do Exatamente. Oswaldir e do Emerson. Porque Sabe o que que acontece? você vai ter essa cola. O Hermes, até estendendo aí, né, complementando o que acontece com as empresas, né, uma das coisas que eu falo nas palestras, e também está no meu capricho, estendendo ao seu, né, que é que essas habilidades que a pessoa tem que ter. O que acontecia antes, né, as empresas iam muito pela vivência, pelo técnico, e hoje as empresas elas não olham só o técnico, elas olham as habilidades comportamentais, as outras habilidades que você colocou lá e que eu coloquei também, e que é fundamental. E a partir daí as empresas vão começar a ter outro olhar. E as pessoas não estão entendendo que só precisa ter o técnico. E aí você falou, ela entrou e ela precisa lidar com quem? Com o cliente. E o cliente vem e reclama, e aí na hora que reclama você tem que saber lidar com ele, né? Ter essa habilidade de negociar, de ser diplomar, ser político, atender, tudo isso são habilidades, são soft skills, e mais as que você colocou lá. Então é fundamental. O livro, o que acontece? As pessoas às vezes elas ficam desconfiadas, eu quero fazer uma transição, e eu não quero gastar o meu dinheiro agora porque eu não tenho certeza do que eu vou fazer, o que é essa transição de carreira, né? Muitas vezes fala para mim, eu vou pagar um processo, não sei nem se é isso que eu quero, se não é. Então o livro, ele é um atalho, né? Ele é um guia, ele é um mapa, que a pessoa, se ela seguir tudo que está aqui, ela vai começar a ter certeza. Agora eu tenho certeza que eu tenho que fazer uma transição de carreira. E aí sim ela vai contratar um processo especializado, personalizado, porque ela vai ter certeza que realmente que é aquele caminho que ela tem que seguir. E a gente não tinha um livro desse, assim, todo com essas guias, com todas as pessoas experientes trazendo essa experiência, essas técnicas, né? Essas dicas. Então, assim, aqui é o primeiro passo. Fez esse primeiro passo, aí sim, vai lá, porque realmente vale a pena você personalizar isso. E olha o esmero que a gente teve nesse livro, né? Não tem só profissionais que fazem o processo de transição de carreira, mas também tem profissionais de psicologia, tem profissionais do RH que também dão dicas práticas, né? Então você vai ter também um conjunto de ferramentas para você entender se você como que você faz esse processo de transição. Além disso, você vai ter um guia prático do que falando sobre currículo, falando sobre entrevista. É lógico, né, que você é um guia, né, um primeiro passo. Não Exatamente. se iluda que você vai ler o livro de capa a capa e todos os seus problemas se resolveram. Você tem que ler e praticar, né? Ou seja, se Exato. É o você não norte. colocar em prática, só ler o E livro sabe é que só conhecimento, né? E o que é muito interessante nele, que as pessoas não sabem, cada autor, a maioria deles deixaram links de ferramentas, de teste de perfil. Quem não sabe o seu perfil pode descobrir seu perfil. Comprou um livro, você já descobre seu perfil. Que, por exemplo, as pessoas para descobrir o perfil dela e fazer uma devolutiva hoje, gastam aí mais que R$ 1.000. São 3, 4 Com sessões para certeza. ver o perfil. O cara vai lá no link e pronto, já sabe o perfil dele. Ele vai lá no capítulo dos nossos colegas, vai entender de perfil comportamental. Né? Vai no outro, vai falar um pouquinho. Então, assim, tem muita coisa boa. Ah, preciso de um plano de ação. Tem ferramenta dos nossos colegas plano de ação. Como ele vai fazer o plano de ação? Tem uma planilha, tem uma explicação. Como a pessoa fez o plano de ação dela. Cara, é muito rico. O negócio ali é um mapa mesmo, é um guia. E como você disse, né, até então não tinha
Um único livro que reunia todas as ferramentas do processo de transição de carreira, mas todas as dicas no processo de seleção, né, do processo de entrevista, no processo de preparação do currículo. E esse livro a gente compilou aqui todas essas ferramentas, ou seja, é efetivamente um guia prático para você dar uma guinada na carreira e ir para um próximo nível, né? Ou seja, se a pessoa não tem clareza, mas a única certeza que ela tem, que do jeito que está não pode ficar, esse é o livro. Esse é o livro. Né? Se você não conhece o livro, mostra o livro aí, Oswaldir. Vou mostrar aqui, ó, o meu aqui, ó. Muito prático, tá na nossa bio, né? Cada um tem o link da bio, que entra ali, ele pode ir lá e poder adquirir o livro. É muito fácil aí a aquisição dele e muito rico. O tanto de informação que tem. Se eu tivesse um livro desse na época, eu teria encurtado muito atalho. Eu gastei, vamos colocar, eu investi muito na minha transição. Porque sempre eu estava ali, vou fazer um negócio, vou fazer outro, vou fazer outro. Não tinha esse guia, não tinha um negócio. Poxa, deixa eu entender aqui passo a passo se eu me encaixo nessas situações aqui. Né? Aí e ali tá. Experimentando várias coisas para descobrir, né? Era muito mais difícil, né? Muito mais difícil. E eu vi que todas aquelas ferramentas que eu fiz, você deve ter feito, tem no livro. Entendeu? Tem no livro. Aí sim, aí eu fiz o meu processo de coach também, o processo de carreira e tal, mas depois que eu bati cabeça pra caramba. Né? E a gente tá dando a oportunidade da pessoa não bater cabeça. Pega isso aqui e segue. Vai lá, olha onde você se encaixa. Você se encaixa nisso aqui? É pra você isso aqui? Então, meu amigo, aí sim você agora toma a sua decisão de você fazer um processo mais personalizado pra você. Entendeu? Isso que é importante. E o detalhe, né, é que as pessoas podem pensar, mas eu já transitei, eu já fiz minha transição, não preciso mais do livro. Aí que você se engana, porque aqui também tem dicas práticas de coisas que você deveria fazer nessa nova carreira. O meu capítulo, por exemplo, ele fala de soft skills e justamente no processo de transição, quando você muda, o que vai te garantir o sucesso nessa nova posição é o soft skills. Então, se você pretende transitar, se você está em transição ou se você acaba de transitar, ou seja, você acabou de mudar, esse livro é para você. Meu. Exato. Esse livro é para você. O colega me perguntou assim, olha, o recolocação profissional, fala também como fazer uma boa recolocação profissional lá. Tem também algumas dicas de recolocação, tem link sobre recolocação. Então, assim, é bem completo, é um livro bem completo mesmo. Eu fiquei, assim, bem contente com os conteúdos dele. Vai ajudar muito nos nossos processos, nas pessoas que a gente interage. Então, isso aí vai ser fundamental. Eu acho que é esse. Então, assim, gente, transição de carreira, a gente pode fazer em qualquer idade. Né? Agora, o mito que as pessoas têm depois dos 40, quebra isso, quebra as crenças. Né? Usa a sua história que vale ouro, adquire novas habilidades, adquire o livro, né, que vai te ajudar, vai te fortalecer você tomar suas decisões. Realmente Então, assim, quebra esse elo, porque dá para fazer em qualquer idade. Antes dos 40 e depois dos 40. Olha só essa ficha poderosa que o Oswaldir revelou aqui. Não é a idade que determina o teu sucesso na transição, e sim o que você faz na idade que você tem. Então, se você tem 40, você deveria já ser experiente o suficiente e não ser iludido por histórias e saber que você precisa de informação. E esse livro vai te ajudar a passo a passo, a informação, né, que você precisa. É um guia prático, né? Tem ferramenta, a gente conta a nossa história e a gente coloca. Não é uma coisa que a gente ouviu falar, não é uma coisa que alguém disse pra gente, a gente viveu isso, né? A gente viveu e como foi, né? E como fazer. Entendeu? Trabalho autoconhecimento, que a gente falou bastante aqui. Quais são os nossos valores, quais são os nossos motivadores? Fala de autoconhecimento, fala de planejamento,
Fala quais são as habilidades que você precisa ter. Tá lá, tá no seu capítulo, em outros capítulos também, de outra forma. Então, assim, tem bastante coisa boa ali. Eu acho que quem comprar vai voar nessa parte Com de carreira. certeza, com certeza. Oswald, a gente está chegando a 40 minutos de live. Eu quero agradecer muito, muito, muito a você por ter aceitado o convite, né? E a gente poder trocar essa ideia juntos, né? Esse livro é um livro marcante na minha carreira, acredito que na tua também, né? Também. E eu acredito que ele vai transformar a carreira de muita gente, né? Então, eu quero externar aqui a minha gratidão aí Eu por só você acredito. ter feito toda a correria, encaixado essa live na tua agenda, né? Você sabe melhor do que eu que Não, a sua agenda é concorrida, né? E deixa eu eu só deixar queria. mais um detalhe aqui, Everson, que a gente esqueceu de falar, né? Muita gente fala assim que a transição é uma mudança e a gente acabou de falar aí durante a live que a carreira, a transição, ele é a nossa carreira. E não precisa de se jogar a toalha, não. Ah, eu preciso jogar a toalha, gente. Aqui o guia é para isso, é para não jogar a toalha. Ponto. Né? Por exemplo, eu e você, nós temos a nossa transição, estamos fazendo aquilo que a gente gosta, estamos ajudando outras pessoas e também estamos na nossa carreira. Num outro formato, um formato mais de consultoria, um formato diferenciado, mas estamos na nossa carreira. Então, assim, não precisa jogar a toalha, dá para você fazer em carreira paralela, dá para fazer. Não precisa chegar e falar, vou jogar tudo pro alto, né? Então segue o roteiro, né? Nós aqui somos do mundo corporativo, deixar bem claro para quem, né, tá assistindo a live para frente, né? Um da área de TI e é da área de desenvolvimento humano, coisas que a gente nem não é similar, nada similar. Um da área dos números, da controladoria, da contabilidade Exato. e desenvolvimento humano. Gente, então assim, o mais exemplo que isso não tem. Então nós estamos na nossa transição e ajudando vocês a fazer a transição de vocês. E eu fico muito grato, Hermes, pelo convite. Fiz questão de fazer o esforço de hoje, que eu estava na consultoria, né, fazendo, né, remotamente, mas fazendo, de estar aqui para a gente poder ajudar esse pessoal aí e ampliar horizontes. Né? Esse livro vai ser sucesso para todo mundo. Gratidão, amigo. E se você acompanhou a gente até aqui, meu muito obrigado a você aqui que ficou até agora na live. Se você já me segue e ainda não segue o Oswaldir, clica lá que ele tem um conteúdo interessantíssimo, né? Se você segue o Oswaldir, né, Oswaldir, pode me seguir também que eu vou contribuir com Com você certeza, também. a parceria sempre. Né? Estamos aí para isso, né? Que postei a gravação, não esquece. Livro, é só não entrar na bio do Emerson, na minha bio, que a gente conversa com vocês para entregar o livro, quem sabe, pessoalmente e autografado. Com certeza, né? E ó, tem aqui tem aqui a Arli participando com a gente, né? Então tem várias pessoas, né? A Pamela, a gente falou de network, conheci a Pamela lá num evento da EDUS, né? E aqui é que você faz o network, você conhece as pessoas, né? Então aproveita essa interação, pega esse conteúdo e se você ainda não adquiriu o seu livro de transição de carreira, adquire lá na bio do Instagram do Oswaldir ou na minha e com certeza isso vai fazer diferença na sua carreira, no seu dia a dia. Tá aí o livro, ó, um livro bonito, capa Nosso bonita. guia. A gente tem que agradecer também, fazer aqui o nosso agradecimento aí à editora Chave Mestra, né, ao Rogério, né? Um trabalho excepcional também, né? A gente agradece muito a eles, né? Com Oswaldir, certeza. a gente tem que fazer depois uma outra live só falando um pouco mais profundamente dos sabotadores, né? O que Vamos impede fazer. as pessoas de fazerem a sua transição de carreira, né? Se Vou dar um você quer, spoiler. dá um Sabotadores. spoiler. Todo mundo tem 10 sabotadores. Tem o pai, 10? Não é 10. possível.
Tem o pai e tem o filho em algum grau. Só que tem sabotadores que atrapalham mais do que outros, que a gente tem um grau maior. E quando a gente trabalha ferramentas específicas para aquele, ele minimiza o resto. Meu, é muito legal. A gente vai depois explorar aí um pouco mais sobre os sabotadores. Muito bom, é um assunto 10. Se eu pudesse, eu ficava aqui mais 1 hora com você. Mas vamos Vamos fazer uma nova, então, uma nova rodada. aqui de quero mais, vamos deixar para a próxima. Meu amigo, muito obrigado, né? Gratidão aí pela tua participação, né? E a gente deixa aqui o nosso recado para você adquirir o livro Transição de Carreira que está na nossa bio. Está sendo um sucesso, né? Opa, com certeza. Bastante. Muitas pessoas já adquiriram. Se você não adquiriu o seu, vai na nossa bio do Instagram, né? E adquirir o seu, porque isso vai fazer a diferença na sua carreira, tá? Isso vai fazer total diferença. Gratidão, amigo. Até um abraço para todo mundo. Obrigado por ter participado, pessoal. E vai ficar na gravação aí, né? Ou só vai ficar na gravação, Emerson, depois, pessoal? Eu vou deixar gravado, né? Ótimo. Depois eu compartilho com você, você publica também no seu perfil. Então, tanto no meu perfil quanto no perfil do Oswaldir, você vai poder rever essa gravação. Se você chegou aqui do meio para o final, né? Você vai poder rever. Então, ótimo. Um abraço. Pega essa dica aí. Até mais, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.